Bom, então o Miguel Arraes, eu estava contando, diz assim: a primeira investida contra o Brasil acontece na década de 40, na segunda metade. Aí eu lembrei que foi naquela época que o Partido Comunista foi retirado da legalidade, foi cassado. E eu pensei, aí é formação minha, hein? Começa ali a guerra híbrida dos Estados Unidos contra o Brasil, né? Com aquele gesto, que foi deles que partiu. O Dutra apenas acompanhou. Ao mesmo tempo, as Forças Armadas brasileiras começavam a ser treinadas nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, o Brasil fez um acordo com os Estados Unidos para iniciar estudos para um plano de desenvolvimento. Tudo na mesma época, segunda metade dos anos 40. Depois eles quiseram proibir a volta do Getúlio, e aí é interessante, aí um novo Partido Comunista aparece, aí já deve ter sido infiltrado, porque há quem diga que o FBI nos Estados Unidos fornecia metade dos quadros do Partido Comunista. Eu digo, se lá eles forneciam metade dos quadros, imagina aqui. Então, eles quiseram se opor à eleição de Getúlio. Getúlio foi candidato e se elegeu contra diferentes forças, inclusive o Partido Comunista, né? E aí os Estados Unidos entram naquele período terrível que se chamou macartismo. Macartismo, eu digo, foi a forma que o fascismo tomou nos Estados Unidos. Não há muita diferença entre o macartismo e o fascismo de Mussolini, né? O grande perseguido por eles foram a cultura e as universidades, né? Eles dirigiram-se basicamente à formação de uma ideologia absolutamente contrária ao comunismo, ao socialismo e a tudo que estivesse em defesa da União Soviética. Porque, na verdade, inaugurava-se naqueles tempos a Guerra Fria, né? O macartismo é o primeiro produto da Guerra Fria nos próprios Estados Unidos. E eu tenho a impressão que depois eles tentaram exportar para outros países aquela Guerra Fria. Quem conta sobre o projeto Camelot, que é pensado e idealizado ao final dos anos 50, é o jornalista Newton Carlos. Ele tem um livro que se chama Camelot e tem um outro, cujo nome eu também não lembro, mas eu tenho alguma coisa guardada, que faz o projeto Camelot, é Roselitz. Você vai encontrar, se você perguntar no Google Projeto Camelot, ele é o ator mais citado. Ele conta que o Projeto Camelot foi concebido no Chile, aí nós vemos que o Chile e a Colômbia são dois países chaves para a Inglaterra e Estados Unidos, quer dizer, ao longo dessa história de 2 séculos, e ele dirigia-se especificamente às ciências sociais, isto é, a sociologia e a economia, basicamente naquela época história, sociologia, economia e história. Eles passaram a desenvolver projetos de controle das ciências sociais em toda a América Latina, a fim de evitar movimentos de insurgência contra o poder norte-americano, que se colocou como grande polo de oposição à União Soviética naqueles tempos de Guerra Fria, né? Então, começa ali a guerra híbrida, né? Eu digo, para nós, no nosso, porque a guerra híbrida de que trata esse livrinho do russo que você localizou, ele trata especificamente, eu li, da Rússia, da Eurásia, tá? E como que os Estados Unidos pensam a geopolítica naquela região e como eles pensam conter o avanço da União Soviética. É feito para aquela região. Aí, lendo Miguel Arraes, eu digo, olha, mas esta mesma guerra, eles dizem no projeto Camelot, é preciso lidar com os nativos,
temos que evitar que os norte-americanos tomem diretamente à frente desses movimentos. Afinal de contas, naqueles países, com alguns poucos dólares, a gente compra qualquer coisa. Olha, né? Na verdade, são os testes. E qualquer pessoa, praticamente, né? No caso atual do Brasil, é absurdo, é visível a forma como as pessoas se venderam na justiça, Exatamente. na política. Os empresários que abriram mão das suas empresas e entregaram, né, para agora aplicar em fundos de investimentos estrangeiros e ganhando Eu o Brasil nem como... acuso, porque eu acompanho isso há muito tempo, não é? Eu acompanho há muito tempo esse movimento, e eu diria que os empresários, eles não são os responsáveis. Eu defendo muito os empresários. Não estou Eu acusando, não. Estou falando que alguns empresários não tiveram força para brigar contra a estrutura dessa. Tiveram que se porque entregar. é o caso do Mauá no século XIX. Eles Exatamente. conseguem levar Mauá, o homem mais rico da América do Sul, eles conseguem levar Mauá à falência. Pois é. Como? Manipulando seus aliados na corte de Dom Pedro II, né? E Exatamente. suas forças internacionais. Eles dominam a justiça brasileira desde o século XIX. O Mauá tentou recuperar um dinheiro que ele havia investido na Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, que era dele. Ele avançou o dinheiro através do seu Banco Mauá para que as obras não parassem. Depois ele tenta, na justiça, recuperar esse dinheiro. Leva 10 anos enrolando a justiça brasileira. Mandam para Londres. Aí, em Londres, o projeto está prescrito. Eles consideram prescrição. Aí ele volta para o Brasil e ele perde. Quer dizer, ele tinha ganho no Tribunal Superior no Rio de Janeiro, eles devolvem a ação para um tribunal secundário na Bahia e eles dão ganho de causa aos ingleses. Então, essa manipulação da justiça não é nova. Ela aconteceu no Brasil no século XIX. Ela tem origem nos Estados Unidos. Há um livro, Os Magnatas, que eu reconheço também que vocês leiam, ele continua sendo vendido aí nessas estantes de livros, entende? Ele conta que os primeiros magnatas norte-americanos, no aço, nas estradas de ferro, no petróleo, né? Eles viajavam com malas de dinheiro em espécie para ganhar qualquer causa que se apresentasse nos tribunais dos Estados Unidos. Está escrito, esse livro eu tenho também. Né? Então, o Miguel Arraes fala também do projeto McNamara, de fins dos anos 60. Olha só, resultado do golpe de 1964. Ele diz, McNamara, general, fez um projeto onde ele chama as Forças Armadas Internas da América Latina como forças complementares. Ele diz claramente que elas deveriam ser direcionadas para a segurança interna. Elas devem ser usadas como polícias contra as populações locais, para evitar aquela insurgência, para evitar que os partidos, os países e os povos se mobilizem por aquela que é uma aspiração antiga de todos nós, independência, soberania, desenvolvimento com justiça social. Então, o McNamara, já no século XIX, ele esboça o papel que os Estados Unidos gostariam para os militares da América do Sul. Forças complementares voltadas para a segurança interna. Por quê? Porque a segurança externa de nossos países deveria ficar a cargo dos Estados Unidos, segundo a doutrina Monroe, lá dos anos 1820. Ou seja, os Estados Unidos, na sua política internacional, eles seguem claramente o modelo inglês. Né? Uhum. Porque o modelo inglês também, a Inglaterra se colocava como protetora, que ela foi de Portugal, e através dessa proteção, ela dominava
as colônias de Portugal, do ponto de vista econômico, do ponto de vista militar. Sim, Wellington. Ô, Ceci, é o seguinte, uma pergunta. O McNamara que você está falando é o mesmo que foi secretário de defesa de Lyndon Johnson? É isso aí? Sim, Porque nos anos 60. o York, que é o nosso que está aqui na produção do programa também, e da nossa equipe, ele falou que ele não era militar. Ele foi secretário de defesa, mas ele não era militar. Ah, pode ser. Então, pode ser que ele não fosse. Ele isso. é o McNamara dos anos 60, que foi secretário. Isso, lá da Guerra do Vietnã também. Ele esteve lá com aquela visão equivocada sobre a Guerra do Vietnã, inclusive. Pois é. Talvez por isso eu tenha colocado esse apelido general, tá? O livro de Miguel Arraes chama-se Jogo do Poder. Ele analisa especificamente a nação, a soberania. Rômulo, eu acho importante deixar para aqueles que nos escutam o conceito correto de guerra híbrida. O que se diz guerra híbrida? Nesse livrinho do Russo, ele explica que a guerra americano, híbrida ela tem ele mora na Rússia, mas ele é americano. Americano, mas o nome dele é meio russo. É Andrew Coríbico, Isso aqui é difícil. E ele tem um primeiro momento, é o momento da Revolução Colorida, e o segundo momento é da guerra por meios não convencionais. E aí você localiza claramente o que aconteceu nos últimos tempos. Os 20 centavos, começando a Revolução Colorida no Brasil. Os 20 centavos, a Revolução Colorida, e não só os 20 centavos, eu penso sempre na vaia que deram a presidente Dilma. Também, verdade. Durante a Copa. Então, aqueles são os dois momentos de Revolução Colorida. Em seguida, começa a guerra não convencional, e me parece que o momento central daquela guerra não convencional foi a distribuição de montanhas de dinheiro pelo Congresso para que eles votassem o impeachment da Dilma. É verdade, Ceci. Foi um momento vergonhoso da história do Brasil e um momento em que o pronunciamento dos deputados foi lamentável, o mundo inteiro assistiu, temos um filme. Uhum. Então, essa foi a nossa última guerra híbrida. Ela começa lá em 45, ela é uma ação permanente dos Estados Unidos, das suas embaixadas, dos seus centros de comércio, é proibido que os países se industrializem, é proibido que eles tenham finanças próprias, eles precisam depender do capital estrangeiro, eles não podem ter ambições tipo BRICS, eles têm que depender explicitamente daqueles grandes bilionários norte-americanos e seus aliados para ficar permanentemente à disposição do novo império que, segundo alguns, está no seu final. Não há muitas décadas pela frente em que se mantenha esse mundo que eles pensaram que poderia ser unipolar. Essa unipolaridade está acabando. Ceci, você sabe que os estudiosos de outros impérios, até da antiguidade, dizem que é justamente na sua decadência que ele se torna mais agressivo. Então, não é para a gente pensar que a coisa vai amainando, não. É nessa hora que os ataques às províncias, ou a repressão nas províncias aumenta. Então, talvez por isso que a gente esteja vendo esse assanhamento maior, cada vez maior dos estrategistas americanos de intervenção nas províncias para tentar isolar e atrasar a sua ultrapassagem pela China, porque é certo que vai haver essa ultrapassagem, mas eles tentam ao máximo atrasar essa ultrapassagem, prejudicando, usando ainda a sua influência, sua grande influência política, diplomática, até militar, para tentar atrasar o quanto for possível. E aí, Ceci, eu queria mostrar o seguinte, outra citação que você fez, eu não conhecia esse projeto, então agradeço muito essa sua referência a esse projeto Camelot. Olha só, não tem artigo em português lá no Wikipedia, mas tem em espanhol, então o pessoal vê. Mas ela aqui fala que o projeto Camelot foi um estudo de contra-insurgência iniciado pelos Estados Unidos
em 1964 e fala que era justamente voltado aos países, às ciências sociais de países da América Latina, para eles poderem prever o debate intelectual e ver no que aquilo ia desdobrar. E aí falou que em 1965 ficou pública essa informação de que o projeto era financiado tinha financiamento militar dos Estados Unidos e começou a ser criticado nos países da América do Sul como algo imperialista, e aí o projeto foi então descontinuado pelo Departamento de Defesa apenas ostensivamente, mas ele fala que o mesmo tipo de pesquisa permaneceu, mas agora mais discretamente, a partir de mesmo depois de 65. A gente tem que lembrar, Ceci, no caso do Brasil especificamente, que tinha aquele negócio, o IPES e o IBAD, que receberam financiamento de fora também, comprovadamente, para eleger o pessoal ali lá na antevéspera do golpe. Então isso já é algo antigo e certamente isso tudo aí está encadeado, né? Uma parceria público, a intervenção de fora no Brasil é uma parceria público-privada. Você tem esses interesses econômicos fortes na mão de grandes corporações, mas elas se utilizam de todo o aparato de Estado americano, como a gente vê aqui com esse projeto, né, Ceci Juraj? E esse foi o grande erro do Lula e do PT. E de outros, né? Quer dizer, na verdade, nos tempos recentes, eles invadem o Brasil através do Collor e do Fernando Henrique, com o Programa Nacional de Desestatização e com a entrega dos setores estratégicos da economia brasileira, transportes, energia, comunicações e até a moeda, através do Plano Real. Então, aquela década foi a década maldita realmente no século XX, foi a década de 1990. É incrível, um patrimônio acumulado durante 50 anos, entregue em saldo, liquidação, a preço de nada, a estrangeiros. O Lula e a Dilma podem ter feito vários erros em seu governo, mas eles não fizeram uma privatização selvagem como aquela do tempo dos Fernando Henrique. Eu fiz até um artigo muito bonito, eu vou ver se eu mando depois para vocês, sobre as ilusões do Lula. Eu digo, o Lula está no início do governo, ele está se candidatando a ser um Saddam Hussein. Ele está todo feliz, todo alegre, comemorando o dinheiro estrangeiro que chega, e houve anos em que chegavam de 70 bilhões a 100 bilhões de dólares, né, capital estrangeiro entrando no Brasil, o Lula todo sorridente, comemorando como se aquilo fosse algo de bom, e eu vi aquilo como algo péssimo, porque, em primeiro lugar, nós não precisávamos daquele dinheiro, em segundo lugar, eles compravam barato, eles encontravam por aqui dos empresários privados. Aquela moeda, em certo momento, era uma moeda podre, isto é, impressa sem lastro, ouro. Por outro lado, também, nós não tínhamos base monetária suficiente para suportar aquele volume de entrada de capital estrangeiro. Eu digo que o cobertor era curto para o colchão disponível, entende? Como é você tendo 280, 250 bilhões de reais como base monetária, como é que você suporta a entrada de 70, 80 ou 100 bilhões de dólares? Impossível. Você não pode trocar aqueles dólares pelo real, senão você inflaciona, você dobra a base monetária. Então, o governo era obrigado a trocar por real e depois recolher aquele real através de títulos da dívida pública. É assim que se amplia a dívida pública no governo Lula e Dilma. Ninguém dizia nada. Os jornais de conta, a academia fazia cara de paisagem, os jornalistas cara de paisagem. Na lista de que eu participo, apenas eu e o professor Adriano Benayon, não sei se vocês conheceram, éramos os opositores, não é, daquela movimentação financeira absolutamente prejudicial à independência do Brasil, à soberania da pátria, porque quem entra com esse volume de dinheiro e começa a comprar tudo que é nosso, né, vai acabar querendo dominar o Estado. E foi o que aconteceu. Entraram livremente por aqui durante décadas, e depois eles disseram, já que nós somos os donos do sistema produtivo,
já que nós somos os proprietários, né, e acionistas das grandes empresas brasileiras, chegou o momento de nós darmos ordens ao Estado brasileiro. Nós temos que garantir que esse Estado faça apenas as leis que nos interessam. E aí vem a guerra híbrida, que começa em 2013, o golpe de 2016, e agora essa eleição que, segundo o meu entendimento, foi cercada de ilegitimidades, porque houve clara intervenção de atores de países estrangeiros em assuntos internos da sociedade brasileira. Não adianta argumentar, mas eu acredito que nós devemos esclarecer o povo brasileiro as razões que nós temos para julgar que essas eleições não foram legítimas. Elas foram um verdadeiro atentado à soberania nacional, que, na verdade, pertence ao povo e não ao governo. O governo é um delegado do povo, e o povo exerce essa soberania através do voto popular.